Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Olá, amigos, o programa Em Ação, gravado por na TV, mais uma vez, está visitando aqui a nossa Câmara Municipal de Vereadores e vamos bater um papo com o vereador Rômulo Pimentel, mas Rominho para os íntimos. Rominho, mais uma vez, é um prazer ter você no nosso programa. Prazer todo meu, Sazinha, sempre poder estar recebendo esse convite, né? E a gente agradece sempre o carinho que você tem com o nosso trabalho, com o nosso município, né? E desde já parabenizar o trabalho que você vem fazendo aí junto ao povo friburguense, através, né, da televisão, do seu programa, que é o Programa Em Ação. Beleza, Rominho. E, Rominho, a gente deixa sempre os microfones abertos para os vereadores que têm algo a apresentar, né, de trabalho feito em prol da população de Nova Friburgo, sempre o espaço aberto. Só fazer contato com a nossa produção, que você vai vir aqui, vai conversar, pode ser onde a pessoa marcar, tranquilo. Mas você é um vereador do 3º Distrito, né? Mas Sim, você, na verdade, você distrito. nasceu lá, mas o vereador é de todo o município. Sim. E esses vereadores que têm nos procurado
a gente está dando oportunidade para que ele faça uma prestação de conta do seu trabalho, e a gente acompanha nas suas redes sociais, no seu trabalho, nos seus pronunciamentos aqui na Câmara de Vereadores, a gente percebe que você tem trabalho em todo o município de Nova Friburgo, né? Sim. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores que fizesse assim, uma prestação de contas de mandato. Pode ser? Claro. Desde quando a gente assumiu o nosso mandato, a gente tem procurado se dedicar muito. Tudo aquilo que vem em nossas mãos a gente sempre procura fazer com zelo, com muita dedicação. Não somente eu, mas toda a minha equipe, né? Quero destacar aqui o trabalho da minha equipe, da minha assessoria, porque sozinho a gente não faz nada, né? E a gente aqui nesse bate-papo, a gente anotou aqui alguma coisa para a gente poder estar aqui prestando contas, né? São muitas coisas. Porque né? Se fosse fazer uma prestação de contas de tudo, ia ter que ser um programa inteiro. Sim. Mas a gente tem que fazer um resumo e fazer as principais, pelo menos, né? Você, né, destacou muito bem, sou nascido e criado no 3º Distrito, local que eu tenho uma forte atuação, mas a gente também tem tido essa forte atuação por todo o nosso município. E uma das primeiras que eu quero aqui destacar, né, foi a nossa indicação e acompanhamento, né, da criação da passarela da rua Plínio Salgado, ligando a Travessa Pedro Franco no Jardim Marajói. Por anos, né, os moradores, a gente acompanhava aquela situação, e ali foi feito um trabalho através da subprefeitura de Conselheiro, o qual eu quero agradecer e parabenizar o subprefeito Amarílio Salarini. A gente esteve lá antes de iniciar a obra, durante e depois, e a gente vê ali a felicidade dos moradores, né? Que andavam mais de 1 quilômetro a pé, hoje faz ali a mesma distância, menos de 100 metros, né, de distância, uma vez que foi criada esse acesso a essa passarela. Também, Cezinha, a gente quer destacar aqui os inúmeros ofícios que a gente tem feito, né? Somente neste mandato já são mais de 150 ofícios encaminhados para diversas secretarias, daquilo que a população nos traz até o nosso gabinete, no nosso dia a dia, pelo nosso WhatsApp. E eu quero destacar aqui também, muitos talvez não sabem, mas hoje no loteamento dos Maias nós temos produção rural. E nós, como presidente da Comissão de Agricultura, a gente formalizou ofício junto à subprefeitura de Conselheiro, pedindo ali por melhorias, e recentemente a gente ficou feliz, o subprefeito me ligou, informando das melhorias ali no bairro, né, das estradas, de limpeza, de reparo no asfaltamento. A gente ficou muito feliz, porque é uma comunidade merecedora, e destacamos que também ali tem produção rural, você vê, no centro de Conselheiro Paulino. Então, a gente também teve esse avanço, a gente agradece aqui ao subprefeito de Conselheiro Amarílio. Sabemos do grande desafio, né, um distrito muito grande, tem muitas demandas a avançar, mas a gente traz aqui e destaca essa demanda que a gente encaminhou do nosso gabinete. Também falando de Conselheiro Paulino, Cezinha, a gente recebeu no nosso gabinete moradores do Parque das Flores, onde reivindicaram melhorias ali em relação aos horários de ônibus e da van. A gente também prontamente encaminhou, eu liguei, né, para o Josimar, que é coordenador da FAOL, entramos em contato com ele, fizemos ofício, né, e ele ficou de fazer uma avaliação ali também para poder fazer melhorias no horário de ônibus daquela comunidade ali, que é do Parque das Flores. Agora, Romero, deixa agora, em relação à questão de horário de ônibus, realmente o pessoal também procura a gente para falando sobre essa situação. Eu queria tirar uma dúvida com você. Hoje a FAO ela se coloca apenas assim como uma prestadora de serviço para a prefeitura. Sim. É isso? O contrato, tudo passa pela prefeitura. Quando a comunidade, isso aqui serve para você que quer fazer a sua solicitação de melhorias no horário de ônibus, até porque após a pandemia, durante a pandemia eles cortaram, primeiro ficamos um tempão, uns 2 ou 3 meses sem ônibus, depois Sim. cortaram muita coisa. Na minha comunidade, por exemplo, nós tínhamos 34 horários de ônibus, hoje temos 12. Né? E realmente isso agora que as coisas já se normalizou há muito tempo e ficou do jeito que está. Ponto. Com a assinatura desse contrato com a prefeitura, a comunidade deve se dirigir à FAOL ou à prefeitura para fazer essas reivindicações de mais linhas, mais horário, essas coisas assim?
No nosso caso, Cezinha, a gente sempre se dirige primeiro à empresa. A empresa. E, naturalmente, a empresa ela se dirige à Secretaria de Serviços Concedidos, né? Que é a secretaria que faz ali o acompanhamento do contrato de concessão. Mas os moradores, né, qualquer dúvida, qualquer reclamação, ela tem que entrar em contato diretamente com a empresa, porque é ali que eles vão receber os pedidos, as reclamações, as reivindicações, né, para que possa buscar uma solução. E eu creio que num determinado momento que ela precisar de fazer essa interlocução com a Secretaria de Serviços Concedidos, assim vai ser feito para que possa estar dando um retorno àquele morador, né, que buscar ali a empresa. Beleza, eu gostaria de aproveitar aqui para mandar um abraço lá para o nosso amigo Josimar, pessoa super bacana, super atencioso, e que eu tenho certeza que todos que o procurarem vão ser muito bem atendidos, porque é um cara altamente preparado. Sim. E com certeza vai poder dar o encaminhamento necessário às demandas da população, né? Sim. E falando em conselheiro, e falando em FAO, e falando de Josimar, eu até tinha o próximo item que eu deixei anotado aqui, foi falando de uma excelente reunião que a gente teve na APAI, que foi intermediada por mim, pelo meu gabinete, juntamente com o Josimar. A instituição nos fez contato e prontamente a gente fez contato com o Josimar e fomos ali numa importante reunião com toda a diretoria da APAI, o qual eu quero destacar ali o trabalho da Dorinha, né? Eu acredito que todo friburguense tem esse sentimento de gratidão pela APAI, pelo trabalho que a Dorinha faz juntamente ali de toda a sua diretoria, né? E foi um momento importante, Cezinha, porque a gente trouxe ali uma aproximação da empresa com a entidade, né? Porque hoje muitas crianças que vão ali para fazer o tratamento dependem do transporte. Então havia algumas dúvidas e a gente fez essa aproximação, né? E ali foi tirado várias dúvidas no intuito de ainda melhorar aquilo que já é perfeito, aquilo que já é bom, os serviços que a APAI presta na nossa cidade. E também agradecendo o Josimar, a entidade ali fez na época um pedido, né? Da cessão de um ônibus para levar alguns alunos para poder estar participando de uma festividade. O Josimar, como você disse, sempre muito pronto a ouvir e ajudar, e ele prontamente ali ajudou aquele pedido da APAI. Então, assim, quero aqui parabenizar o Josimar por todo o trabalho que ele faz. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade imensa, muitas estradas, muitas vias de estradas de chão, onde aumenta o desafio da empresa em operar, mas a gente também traz destaques a tudo aquilo que eles têm conseguido avançar, né, Cezinha? Essa implantação dessas vans, né, eu vejo que foi de grande avanço. Até tive conversando com ele recentemente, essa questão das vans está sendo sucesso, e a gente já até deixou oficializado novos pedidos em relação à implantação de novas vans em linhas que ainda não tem o serviço, né? Ainda não conta com esse serviço do transporte público. E a van, ela veio para isso. Certos lugares que às vezes a estrada é estreita, ou que o manobrador é pequeno, né? Possivelmente um ônibus normal não poderia fazer aquela linha, a van vem para poder trafegar nessas linhas e poder também atender os moradores que talvez ainda não contam com serviço de transporte público. E o serviço de transporte hoje não é luxo, é necessidade, né? As pessoas precisam trabalhar, precisam se locomover para as suas atividades e seus compromissos. Então, quero trazer um destaque, que foi um grande avanço. A gente lá no 3º Distrito recebeu uma van. Inclusive, Cezinha, quando eu falo que certos lugares não tinham, eu pude presenciar isso, né? Logo assim que eles começaram a implantar o serviço, a gente fez um ofício, fomos com o Josimar até a Fazenda Rio Grande, que é uma localidade do 3º Distrito, que nunca tinha tido o serviço de transporte público. E, de primeiro momento, ele foi com o ônibus normal, fez a vistoria e constatou que com o ônibus normal não tinha como atender a comunidade. Mas, prontamente, ele já conseguiu implantar a van, onde nunca teve o serviço de transporte público. E a gente está tendo atendimento, né, até os dias de hoje, e a comunidade satisfeita. Então, foi um grande avanço essa questão das vans, e a gente fica aí na torcida, né?
para que novas também possam ser implantadas, para que outros lugares que ainda não têm o serviço possa ter. E a gente, todo aquele processo do contrato, de assinar, do assina, a gente conversava muito com o Josimar, e logo a seguir veio a questão das vans que não estava prevista no contrato, né? E realmente foi o maior sucesso. E ele falava para a gente que, dependendo se a prefeitura topar ou autorizar, outros locais, como você falou, onde não são atendidos devido às ruas serem muito estreitas, poderão no futuro ser atendidos também pelo serviço de vans. Muito bom. Trago destaque também rapidamente para a gente finalizar esse assunto, que eu não posso deixar de falar, parabenizar também o Josimar, porque desde 88, quando o Heródoto criou a tarifa única, não se mexia mais em relação ao modelo praticado na passagem. E você vê, o Josimar ele teve a capacidade de criar a meia tarifa. Hoje, vou dar um exemplo, uma pessoa que mora hoje em Pilões, certo? A van ela sai de Pilões e vem até a Queijaria Escola no centro de Conquista. Cezinha, a pessoa tendo o cartão, ela vai embarcar na van em Pilões, ela vai desembarcar na Queijaria Escola, e uma vez que ela fez o embarque com o cartão, ela não vai pagar mais o valor integral para vir até o centro. Ela só vai pagar mais meia passagem até o centro. Então olha que bacana, né? Ele teve a capacidade de criar a metade da tarifa para poder beneficiar, porque senão a pessoa que mora em Pilões e fosse usar a van, ela teria que pagar 2 passagens para poder se locomover de Pilões até o centro da cidade. Assim não, ela faz a integração apenas com uma passagem. Então olha que bacana, né? Tudo isso aí é benefício para o nosso povo friburguense. Beleza. Pelo que estou vendo aqui, você tem uma série de... A gente está debatendo aqui os assuntos. Pode passar para o próximo ponto, por favor? Claro. Cezinha, eu quero trazer aqui um grande destaque, mais uma vez, eu não canso de me dizer, né, do apoio que a gente tem tido da nossa grande deputada estadual, Tia Ju. Ela tem sido uma grande parceira do nosso município. De fato, né, ela abraçou aí o nosso município. E sempre destaco, né, aquela reunião que a gente teve com o presidente do DER no Rio, Pedro Ramos. Hoje a gente tem recebido aí mensalmente uma quantidade de massa asfáltica para poder fazer aí serviços de tapa-buracos, né? No mês passado foi feito um serviço lá na estrada que dá acesso ao Alto do Catete. Creio que agora breve, tendo a liberação da nova massa asfáltica, de uma nova quantidade, vai se finalizar o serviço. Inclusive tive lá com o secretário Marcelo Silva, qual eu quero mandar um grande abraço pelo excelente trabalho que tem feito na estrada do Catete, pedindo roçada, pedindo limpeza. Esse é o nosso trabalho, né, Cezinha? Eu costumo dizer que o vereador é um mendigo de terno, né? A gente pede, mas pede porque essa é a nossa função, né? A gente está na ponta, a gente é a ponta de lança representante da população. Então, sempre quando a gente chega numa secretaria, a gente sempre procura deixar as portas abertas, porque a gente realmente vai lá para pedir, mas para pedir para o povo. Então, trago esse destaque também lá da estrada do Alto do Catete, tem vários amigos lá, né? E a gente fez esse pedido, precisa muito dessa melhoria, né? Os moradores estão clamando, mas eu tenho certeza que breve já foi iniciado e breve vai ser concluída essa ação. E quero também aqui destacar, Cezinha, o trabalho que o diretor do PROCON da nossa cidade, Dr. João Andrade, juntamente com o Alex, né, tem feito à frente daquela importante entidade. Desde o nosso início do mandato, a gente vem tendo essa excelente conexão com o PROCON da nossa cidade, e a gente já teve vários avanços. A gente já teve avanço junto à empresa Enio, que hoje é responsável pela concessão e pelo fornecimento de energia lá do terceiro distrito. Temos ainda muito problema, certo, Cezinha? Hoje a Energisa ela cuida até o Ceasa, e do Ceasa até o ponto final de São Lourenço, em divisa com Alto de Vieiras, ainda é a Enio. A gente tem tido muito problema, mas a gente também destaca os avanços que a gente teve. Os produtores rurais, Cezinha, chegou a um certo ponto que já não conseguia mais ligar, melhor dizendo, suas bombas de irrigação, porque a energia não chegava com a força que o equipamento precisava para poder entrar em funcionamento. E graças à nossa cobrança, à nossa interlocução junto à empresa, né, recentemente foi colocado lá os novos tensores
que regula a tensão da energia, né? Então a gente ficou muito feliz, que foi um trabalho que a gente fez através da Comissão de Agricultura, através dessa interlocução, e a gente conseguiu ali avançar nesse ponto, que é a questão da tensão da energia, que estava prejudicando diretamente os produtores rurais. E também, no mês passado, a gente teve uma importante reunião online com as operadoras de sinal de telefonia móvel. Cezinha, infelizmente a nossa cidade ainda tem muitos pontos que não recebe o serviço de telefonia. Isso tem sido uma luta do nosso mandato, juntamente com o trabalho do Dr. João. No mês passado a gente teve uma reunião online com a empresa Claro, e através dessa reunião muitas coisas foram esclarecidas em relação ao contrato de concessão, e a gente, ao tomar conhecimento, a gente já fez vários encaminhamentos. Inclusive, a gente está aguardando o retorno da empresa TIM, que é a responsável, né, por grande parte do fornecimento, ou melhor dizendo, de oferecer o serviço, e que hoje não está cumprindo corretamente com o contrato. E quem sofre é a gente na ponta, né? Eu conheço várias regiões que não têm o serviço, e muitas das vezes precisa ligar para o SAMU, não consegue, precisa ligar por um parente, não consegue, ou seja, fica incomunicável. Então eu quero aqui destacar esse trabalho que a gente também tem feito junto através do PROCON, e mandar um abraço e agradecer, né, parabenizar o trabalho que o Dr. João, diretor ali, junto com o Alex, junto com toda a sua equipe, tem feito à frente do nosso município. E assim, Cezinha, destacar também o trabalho que a gente faz internamente aqui, né, na Câmara, no nosso gabinete, no plenário, as nossas defesas, os nossos projetos, e eu até anotei aqui, destacando, né, recentemente uma indicação legislativa que a gente aprovou de forma unânime por todos os vereadores, aonde a gente apresentou ao Executivo Municipal que, da mesma forma, Cezinha, que hoje já é feita a aquisição dos produtos da agricultura familiar para fornecimento da nossa educação, eles seguirem os mesmos moldes, comprar do produtor rural, do produtor friburguense, que produz com qualidade produtos frescos, para atendimento da nossa maternidade Mário Dutra e para atendimento do nosso Hospital Municipal Raul Sertã. Produtos frescos, produtos de qualidade, e automaticamente a valorização do produtor, da produtora rural. A gente automaticamente está valorizando os nossos produtores, Cezinha, né? A fomentar a nossa economia, porque já é necessário a compra, e muitas das vezes vem de fora. Por que não a gente comprar e valorizar quem produz na nossa terra? Então essa indicação foi proposta pelo nosso gabinete e foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores, e essa mensagem agora já foi enviada ao prefeito. E a gente aguarda de forma ansiosa, né, que o nosso prefeito possa enviar a essa casa esse projeto, né, executivo, para que de fato tanto eles possam comprar para a nossa maternidade e para o nosso hospital produtos diretamente da nossa agricultura familiar. E quero também trazer destaque a uma importante indicação legislativa que também foi proposta pelo nosso mandato, pelo nosso gabinete, que também foi aprovada, que foi, Cezinha, a padronização dos equipamentos pesados da prefeitura e das roçadeiras. Hoje, a Secretaria de Serviço Público, a Secretaria SEDE, ela enfrenta um grande problema. Os equipamentos, Cezinha, quando eles vão licitar, por mais que eles façam uma boa especificação, geralmente vence a licitação o equipamento de menor valor. E a gente sabe que, na maioria das vezes, o menor valor não atinge a melhor qualidade. E hoje as roçadeiras que os nossos valorosos trabalhadores braçais utilizam, na maioria das vezes esquenta, Cezinha. O cara tá lá roçando, daqui a pouco a roçadeira já começa a apresentar falha, ele tem que parar o serviço para a roçadeira esfriar, melhor dizendo, porque ela superaquece, e aí ele tem que ficar parado. Muitas das vezes o serviço não rende, né, por não ter uma qualidade boa no equipamento. Então, essa nossa indicação veio nesse sentido, de padronizar os equipamentos da prefeitura e trazer uma melhor qualidade, né?
tanto nessa questão de roçadeiras, sopradores, todos esses equipamentos que os trabalhadores usam de forma braçal, e também caminhões, retroescavadeiras, patrol, que são muito utilizados, porque a gente hoje tem uma grande quantidade de estradas rurais assim, no nosso município, chegam quase 1.000 quilômetros. Então, anualmente, é necessário a utilização de muitos equipamentos. E quando a gente tem um equipamento que apresenta muita falha, que apresenta muita manutenção, isso é mais gasto para os cofres públicos, né? Para os cofres públicos, e automaticamente, uma vez que a máquina fica paralisada por ela ter apresentado defeito, ela está deixando de trabalhar para servir o povo friburguense. Então enviamos também essa indicação e foi aprovada aqui por unanimidade. Legal. A gente poderia ficar aqui horas e horas aqui falando sobre os seus trabalhos, mas a nossa produção está fazendo sinal lá, o nosso tempo está se esgotando, então eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. E vamos deixar marcado numa outra oportunidade para a gente vir aqui, porque tem muita coisa para falar, né? Cezinha, realmente tem muita coisa para falar, como eu falei aqui no início da entrevista, a gente se dedica muito ao trabalho, né? A gente está sempre pronto a atender as pessoas no gabinete, sempre ouvir para dar os devidos encaminhamentos. E o fruto é esse, né? A gente, você vê, tem que economizar tempo para poder falar e assim mesmo a gente não consegue, né? Mas eu quero mais uma vez parabenizar o seu trabalho, né? As pessoas conhecem da seriedade do seu trabalho e agradecer por essa oportunidade do povo friburguense, né? Conhecer um pouco mais da nossa luta, do nosso trabalho diário. Então, dizer a todos que o nosso gabinete é o de número 7, né? As portas estão abertas. E obrigado mais uma vez, Cezinha, por essa grande oportunidade da gente poder estar fazendo esse pequeno resumo do nosso trabalho diário à frente do nosso mandato. E brevemente a gente vai estar aqui novamente para você dar continuidade, não deu tempo curto, né? Para que você possa falar das outras conquistas, outros virão também, numa próxima oportunidade. Programa em Ação, A Voz do Povo na TV, batendo um papo aqui bem salutar, bem gostoso com o vereador Rômulo Pimentel. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado.
Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Bem, amigos, o programa em ação, a volta pelo nosso bem nessa semana, está visitando aqui a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. E o nosso objetivo é falar sobre um importantíssimo projeto que o prefeito Johnny Michael conseguiu em Brasília, que é um projeto para a construção de 144 unidades, residências. E tão logo essa notícia ela foi veiculada, né, nos meios de comunicação, começou a ter algumas pessoas colocando contrário a essas construções. Eu já vou deixando claro a minha posição. Eu sou radicalmente a favor de qualquer projeto habitacional que venha para a nossa cidade. Eu vou explicar por quê. Ao longo desses últimos 20 e poucos anos, a gente conviveu com várias tragédias climáticas. E algumas, como por exemplo a Associação de Moradores, outras como por exemplo o Amor, e uma grande parte como apresentador do programa. E a gente viveu, junto com as vítimas das tragédias, todos os problemas que eles enfrentaram. Perdendo imóveis, perdendo tudo que tinha dentro das suas casas, perdendo parentes, perdendo amigos, enfim, uma mudança drástica na qualidade de vida dessas famílias. E depois de 2011, 2012, eu acho que é o primeiro projeto habitacional, depois da construção lá do Terra Nova, que aparece aqui em nossa cidade. Eu confesso para vocês que fiquei decepcionado com os comentários que a gente ouviu em relação a esse projeto. Mas vamos bater um papo aqui com o secretário Rodrigo. Rodrigo, é um prazer ter você no nosso programa pela primeira vez. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores e que já falasse um pouquinho sobre esse projeto e a importância que ele tem, principalmente para as famílias que vão receber esses imóveis. Então, Cezinha, agradecer o convite de estar aqui podendo falar sobre esse projeto importante para Nova Friburgo. O governo Johnny Michael tem procurado trabalhar nessa direção de cumprir a sua missão institucional de conseguir produzir casas ou apartamentos, né, habitações de interesse social e trabalhar na direção da regularização fundiária aqui no nosso município em favor das pessoas menos favorecidas, né? A nossa secretaria ela trabalha mais ou menos com isso. E esse empreendimento do Minha Casa Minha Vida FAR, o de Olaria, ele vem de encontro a essa estratégia do governo com a criação da Secretaria de Habitação no ano de 2025. Nós conseguimos esse empreendimento lá no FAR, é um recurso do governo federal,
ele não é recurso municipal. São 144 apartamentos, são aproximadamente 8 apartamentos por bloco, um total de 18 blocos, tá? Numa área de pouco mais de 11 mil metros quadrados. Então ele é um empreendimento de qualidade. Você citou aqui na sua abertura, né, que o último grande empreendimento que a gente teve em Friburgo foi a construção do Terra Nova lá no distrito de Conselheiro Paulino, e foi num momento muito diferente, né? O Terra Nova veio para suprir a questão da tragédia. Exatamente, a gente colocou o Terra Nova como imóveis para pessoas vítimas da tragédia. Isso aí. Lógico que envolve muitas construções de vários condomínios na nossa cidade, né? E nenhum deles a gente ouviu nenhum tipo de questionamento em relação à construção desses imóveis. Perfeito. Talvez por ser imóveis para classe média, né? Eu não sei. Porque é inadmissível, Rodrigo, me desculpe aqui ter se interrompido, é inadmissível você ver a luta de um governo para trazer imóveis, para atender pessoas que já sofreram tanto, e você vê, no meu entendimento, por motivos de discriminação, de preconceito, as pessoas se organizarem para tentar barrar isso aí. Eu acho isso ridículo. Eu também. Então, o que acontece? Comparando, né? Você usou o exemplo do Terra Nova, eu vou fazer uma comparação para todo mundo entender. Esse empreendimento lá de Olaria são 144 apartamentos. Ele é aproximadamente 15 vezes menor do que o Terra Nova, ou seja, não tem nada a ver com o Terra Nova. O Terra Nova foi construído numa outra situação, como eu já falei. Lá são 2.800 apartamentos. Então, e tem uma dimensão muito superior àquilo lá. O empreendimento de Olaria, ele é um empreendimento muito pequeno. São só 144 unidades, 144 apartamentos que a gente está propondo para aquela localidade. Aquele terreno, ele é um terreno que foi desapropriado no ano de 1986 pelo então prefeito Dr. Heródoto Bento de Mello. Eu considero um excelente prefeito que Friburgo teve, né? E ele foi desapropriado, está na escritura dele, está gravado na escritura dele, que ele foi desapropriado para a construção de casas populares. Então o governo de Unimac só está cumprindo a sua missão institucional. Está pegando um terreno que em 1986 foi dito que era para construir casa popular e está sendo agora proposto um empreendimento popular para aquela localidade. Do mesmo modo que a gente tem umas outras áreas ali ao longo da Via Expressa, né, que são áreas que foram também na sua desapropriação ou na sua permuta, como é o caso de uma área lá de 270 mil metros quadrados, para a construção de um parque municipal. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O parque municipal está em uma área de 270 mil metros e o conjunto habitacional está numa outra área, inicialmente de 63 mil metros quadrados, 63.110, e que a gente desmembrou 11 mil metros aproximadamente para fazer esse empreendimento. Quando a gente leva isso para a técnica, né, isso aí para os engenheiros e arquitetos, colegas de profissão, eu sou engenheiro civil, né, o empreendimento que a gente está propondo, ele tem uma taxa de ocupação, que é uma informação técnica importante que todo projeto tem que ter, ele tem uma taxa de ocupação inferior a 19%. E ele tem um coeficiente de aproveitamento aproximadamente de 0,69. Se a gente olhar a nossa lei municipal de construção de edificações, que é a gente pode citar aqui a Lei Complementar 131 de 2019, lá no seu quadro 2, ela tem os parâmetros urbanísticos lá para todas as zonas de Nova Friburgo, né? Você tem uma taxa de ocupação lá na 131, que você pega, por exemplo, nas zonas ZEP, centro, que você pode ocupar 100% da base do terreno e 70% ou 50% no restante da edificação. Olha, a gente está propondo um empreendimento em Olaria com 19% de taxa de ocupação. Então, para quem conhece do tema, para os técnicos do tema, que estão acostumados com a edificação, 19% de taxa de ocupação, não tem como a gente falar que está adensando a localidade com 19% de ocupação e nem com um coeficiente de aproveitamento aproximadamente de 0,69. Todo mundo tem um coeficiente básico lá na legislação, todos os terrenos têm um coeficiente básico na legislação igual a 1. A gente está fazendo menor do que 1, a gente está fazendo 0,69, ou seja, esse empreendimento, se a gente fosse levar ele para uma iniciativa privada, construir, se fosse um terreno particular, para um condomínio particular, seja ele de média ou de alta renda, a gente poderia estar chegando aí tranquilamente a 50%, dependendo da localidade, 50% ou até 70% de taxa de ocupação. Nós estamos usando 19%, ou seja, está sobrando espaço ali. E o coeficiente de aproveitamento também é um parâmetro que a gente utiliza para verificar essas questões de adensamento. A gente está usando 0,69.
né? A Câmara Municipal aprovou na última semana uma lei, que é a lei da outorga onerosa, em que o coeficiente, quando ele ultrapassa 1, a pessoa que estiver construindo, o empreendedor que estiver construindo, ele tem que pagar uma parcela adicional, que é a chamada outorga onerosa do direito de construir. Acima de 1, até 1, a pessoa é o direito dela, que é o que a gente fala que não há criação de solo. Né? Você tem uma área, um terreno de 1.000 metros quadrados, você pode construir 1.000 metros quadrados nele, a grosso modo é isso. Né? A gente está construindo 0,69 de coeficiente de aproveitamento. Abaixo desse 1, ou seja, se fosse um particular construindo, ele não construiria com esses parâmetros. Ele teria que sim colocar mais edificações ali dentro, justamente para ele poder justificar o investimento dele ali. Né? Ninguém que constrói trabalha com taxa de ocupação de 19% e um coeficiente de aproveitamento de 0,69. Então, o empreendimento ele é um empreendimento que ele dá dignidade às pessoas. O recurso é um recurso federal que a gente está trazendo para cá, para esse empreendimento de aproximadamente 24 milhões de reais. 24 milhões de reais não é 24 reais que a gente vai ali tomar um café ou almoçar. Então a gente está está cumprindo aqui na nossa secretaria a nossa missão institucional, que foi determinada pela Lei 172 no início do ano, que foi aprovada também pela Câmara Municipal, e a missão que o prefeito Johnny Maicon passou a nós. Nossa equipe trabalha nessa direção. Então vamos trabalhar sempre procurando construir habitações de interesse social em todo o município de Nova Friburgo, de acordo com as características e com as exigências, se o recurso for do FAR, com as exigências do FAR, ou se for do Fundo Nacional de Habitação, com as exigências do Fundo Nacional de Habitação, para a gente poder atender os mais necessitados. Esse é o nosso objetivo. Beleza, agora deixa eu te fazer uma pergunta, para que as coisas fiquem bem claras. A informação que me chegou foi que houve um certo questionamento em relação a esse projeto habitacional. A impressão que me passaram é que estaria invadindo a questão do parque municipal. Então, só para ficar bem claro, a habitação é numa área e o parque municipal em outra área. Em outra área. Exatamente. Olha só, gente. Olha só, do jeito que eu entendi assim, eu acho que muita gente também entendeu. Às vezes a pessoa não participa da conversa como um todo, você recebe aquela informação solta. Então, está confirmando aqui o secretário, está confirmando para a gente que o projeto é numa área e o parque municipal é outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada interfere. Eu gostaria, Rodrigo, que você também falasse para a gente, assim, como serão esses imóveis, um quarto, 2 quartos, e a população-alvo desses imóveis? Então, Cezinho, o que a gente está fazendo de proposta, ela segue as diretrizes do Ministério das Cidades. Tá? Então, em termos de tamanho do imóvel, o Ministério das Cidades, ele determina um tamanho aproximadamente mínimo de 41 metros quadrados por apartamento. Bom, então, ele é um apartamento que a gente fez um projeto básico inicial para colocar no chamamento público para escolher a construtora. São apartamentos ou casas? Apartamentos. Né? São apartamentos. Para você ter uma ideia, o nosso projeto ele é muito próximo de um apartamento do Serraville, por exemplo. É muito próximo de um apartamento que tem, até no próprio, ali naquela região do Cônego, no finalzinho da Via Expresso, lá direito, foi construído pela Sotec. Ou o Verde Vale, lá no Nova Suíça. Ele tem muita similaridade com isso. Então, a gente está propondo apartamentos de aproximadamente 45 metros quadrados. São apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviços, tem uma sacadinha. E lá naquele empreendimento, nós também colocamos uma vaga de garagem, uma vaga de estacionamento para cada apartamento. E aí a gente volta naquela comparação do Terra Nova. O Terra Nova ele tem um número muito pequeno de vagas de automóveis pelo tanto de apartamentos que tem lá. A gente ali teve o cuidado de quê? Colocar uma vaga de estacionamento para cada apartamento naquele projeto. Então isso corrobora o que eu disse anteriormente com relação ao adensamento, que não tem nada a ver falar que está colocando gente demais ali. Você tem outros empreendimentos, principalmente particulares, que têm um adensamento muito superior ao que a gente está propondo naquela localidade. Esses apartamentos, eles, lógico, eles têm um público-alvo. Perfeito. E eles vão ser doados ou as famílias terão que ter uma renda familiar, vão ter que pagar alguma coisa lá de prestação do apartamento? Então, pelas regras do Ministério das Cidades, através do FAR, que é administrado pela Caixa Econômica, tem umas regras em que algumas pessoas podem receber gratuitamente esses apartamentos e outras vão precisar pagar um valor, uma contribuição que eu chamo muito simbólica disso. Por quê? Se você for pro lado da questão do pagamento, as pessoas vão pagar entre 10% e 15% do salário durante somente 60 meses, ou seja, 5 anos.
durante 60 meses, você vai pagar ali, quem tiver um salário mínimo, por exemplo, ele vai pagar aproximadamente R$160 por mês, durante 60 meses. Chegou no final dos 60 meses, o apartamento é da pessoa e está quitado. Então, ele atende a pessoas de baixa renda, ele atende pessoas de renda até R$2.850 de renda familiar. Tá? Então, é R$2.850. Eu ganho 5.000. Não é esse empreendimento para você. Tá? Então, esse é um critério que é definido pelo FAR, né, pelo Ministério das Cidades, através da gestão da Caixa. Tem alguma coisa a ver com as vítimas da tragédia de 2011? Não tem nada a ver com vítimas da tragédia de 2011. Nenhuma dessas famílias que não foram contempladas não vão ser. Então, elas podem ser contempladas sim, desde que elas não tenham sido contempladas por nenhum programa dessa natureza, né, habitacional, em ocasião anterior. A Caixa que faz esse controle, a gente apresenta um programa de cadastro, né, de habitação, a Caixa que faz essa seleção. Se você analisar, a gente hoje não tem um cadastro habitacional atualizado. A gente aqui na Secretaria, a gente ainda vai dar esse pontapé por conta desse empreendimento que a gente está fazendo. A gente não quis gerar ainda expectativa nas pessoas com relação a fazer um cadastro sem ter nenhum projeto. Agora nós conseguimos um projeto que a gente vai fazer já a abertura de cadastro municipal para beneficiários dessa natureza. Mas se a gente voltar no tempo, lá no ano de 2009 aproximadamente, no último governo do Dr. Heródoto, ele abriu um cadastro municipal. Né? Esse cadastro, ele está desatualizado, porque ele foi feito lá em 2009. Mas nós temos aproximadamente 9.480 pessoas nesse cadastro municipal que foi feito lá em 2009. Ele está desatualizado, como eu falei. Mas notem que lá em 2009 a gente já tinha uma demanda muito grande de pessoas necessitando de habitação de interesse social. Déficit habitacional. Quando a gente fala de déficit habitacional, nós fizemos agora o Plano Local de Habitação de Interesse Social, e foi aprovado na Câmara, na sessão plenária do dia 13 de novembro, em que nos estudos que nós fizemos, nós ultrapassamos o total de 13 mil moradias de déficit habitacional na nossa cidade. Ou seja, o governo municipal ele precisa construir aqui mais de 13 mil moradias para atender, para zerar o nosso déficit habitacional. Né? E nesse déficit habitacional estão incluídas as famílias que moram em área de risco. Nós temos hoje mais de 30 mil pessoas morando em área de risco. Exatamente. E gente que na tragédia perdeu tudo e não conseguiu... Exatamente. O déficit habitacional ele é calculado de acordo com os parâmetros do IBGE e da Fundação João Pinheiro. Nós seguimos essa metodologia para poder providenciar esse material do Plano Local de Habitação. Então, temos sim as pessoas que moram em área de risco também estão incluídas nesse Plano Local de Habitação de Interesse Social. E, por falar em questão de área de risco, esse terreno lá ao lado do ginásio Ademar Combat, em Olaria, ele não tem risco de desbarrancamento, ele não tem nada de morro perto dele, ele não tem rio perto dele para alagar a casa das pessoas, ou seja, ele não está em nenhuma área de preservação permanente. Porque se tivesse, a Caixa não autorizaria. Exatamente. Então ele tem uma série de questões ali que a Caixa autorizou, porque ele tem emprego perto, ele tem farmácia perto, ele tem colégio perto, ele tem posto de saúde perto, ele tem ônibus perto. Então é um local que a Caixa enquadra como qualificação superior. Para esse tipo de verba do FAR, Minha Casa Minha Vida, tem lá o inciso 1 da portaria, que ele diz que o terreno ele tem que ter qualificação superior. Ele não pode ser um terreno de qualificação normal. Então aquele terreno cumpre esses requisitos, tanto é que ele foi validado pela equipe de engenharia da Caixa Econômica Federal. Rodrigo, a nossa produção está fazendo sinal lá que o nosso tempo está se esgotando. A gente vai ter outras oportunidades de vir aqui conversar com você. Eu gostaria até de a gente também falar um pouquinho sobre a Secretaria de Trabalho de Habitação e Regularização Fundiária. E parabenizar você, né, pelo seu empreendimento, pelo seu trabalho. Parabenizando também o prefeito Johnny Maia por essa visão social de estar buscando esses recursos para trazer projetos habitacionais para a nossa cidade. Eu gostaria então que você fizesse as suas considerações finais. Eu acredito que essa nossa pequena entrevista ela vai esclarecer muitas dúvidas que pairam na cidade em relação a esse projeto habitacional. E mais uma vez eu volto a deixar bem claro que nós temos mais de 30 mil famílias morando em área de risco
um déficit habitacional muito grande, e quem dera, né, outros prefeitos tivessem essa visão para trazer mais habitações para a nossa cidade. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você tivesse suas considerações finais. Obrigado, Cezinha, equipe da Nova TV, pela oportunidade aqui. Esse projeto, como eu disse, ele tem várias fases que a gente está cumprindo. Cumprimos a primeira fase, que é essa habilitação da Caixa. Agora nós estamos na segunda fase, que é o encaminhamento à Câmara Municipal de um projeto de lei autorizativo para a futura doação desse terreno ao Fundo de Arrendamento Residencial, ao FAR, que é o órgão lá do governo federal que entra com um aporte dos recursos para a construção. Então a Câmara Municipal precisa votar esse projeto de lei autorizativo e aprovar, e aí a gente vai para a terceira fase, que é o chamamento para a escolha da empresa que vai fazer a construção. Depois disso, os documentos são apresentados à Caixa, essa empresa tem que fazer os projetos e conseguir os licenciamentos, para a Caixa fazer a análise, depois assinar o contrato e começar a construção do empreendimento. Então a fase agora é Câmara de Vereadores, aprovar o projeto que a gente mandou para lá, para a gente poder seguir, né? Então hoje a gente tem a gente está nesse aguardo da análise pela Câmara dos Vereadores e a aprovação desse projeto de lei autorizativo para a gente poder seguir. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Cezinha, mais uma vez. Oportunidade terão para a gente bater um papo aqui sobre com a certeza. secretaria. Programa em Ação, a Voz do Programa TV, falando sobre habitação em Nova TV. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$ 19,90 metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$ 379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$ 19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$ 179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados.
Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que continuam nos honrando com a sua assistência. Conforme nós dissemos na reunião passada, nós vamos falar sobre asma. Eu falei sobre dispositivo inalatório, esses vários dispositivos e a técnica inalatória, porque se a gente não fizer a medicação corretamente, os resultados não serão bons. E a asma é uma doença que tem uma prevalência no Brasil de cerca de 10%. Eu vi vários estudos, tem um estudo que é 13%. E houve um outro estudo aqui no Brasil, há alguns anos, multicêntrico, com 5 grandes municípios. E aí se verificou, na faixa etária da infância, né, no pré-escolar, escolar, 5 a 6 anos, e depois até 7, e uma outra faixa no início da adolescência, 12 a 13 anos, que nós tínhamos 20% de asmáticos. É um número extraordinário. Mas vamos considerar esses 10%, já são muitos. Por exemplo, uma cidade como Friburgo, 10% é muita coisa, né? Nós vamos ter aí 20 mil asmáticos. A asma, o que é a asma? A asma é um processo inflamatório que tem conotação genética e também em relação ao meio ambiente, uma série de fatores, né, que podem auferir uma crise por alérgenos que estão aí no ácaros, esses fungos, né, que nós temos aí, e até mudanças não de clima, mas inversões térmicas, viroses, isso aí pode exacerbar. E é interessante que nós temos um documento anual, já há alguns anos, todo ano esse documento sai. Não é uma diretriz, mas é feito por experts em asma no mundo inteiro, e esse documento é muito interessante, porque ele muda cada ano e dão as diretrizes reais, né? Porque a gente procura seguir o máximo esse documento para a asma. Ele define a asma como um processo inflamatório crônico, isso aí foi visto a partir da década de 70, que na Inglaterra os pesquisadores fizeram biópsia em pacientes asmáticos quando eles estavam totalmente assintomáticos, sem sintomas, no período intercrítico, e verificaram um processo permanente de inflamação brônquica, que ensejou o estudo de medicamentos, que foram os medicamentos inalatórios à base de corticoide. Antes só tinham aqueles broncodilatadores, aí foi, como eu tinha dito na semana passada, os broncodilatadores começaram em 1956, também na Inglaterra, e aí surgiu, na década de 70, uma mudança completa do tratamento de asma. Eu fico pensando, antes de 70, antes de 80, né, porque aqui no Brasil isso já chegou em 80, início de 80, antes, qual era o tratamento da asma na intercrise? Praticamente nenhum. Não havia efetividade dos medicamentos. Usava o cromoglicato, né, doclomil, uma série de medicamentos, mas não se conhecia esse substrato patológico da asma, que é o processo inflamatório, que é muito complexo, eu não vou aqui dizer. Achavam só que era o espasmo brônquico, se tratava do espasmo brônquico. Hoje já se sabe que, além da hiperreatividade brônquica, do espasmo brônquico, tem um processo inflamatório que diminui
a permeabilidade brônquica, impedindo uma respiração normal. A asma, né, hoje em dia, eu fico até imaginando, na próxima semana nós vamos falar aqui sobre o tratamento da urgência. Ah, por que o tratamento da urgência? Não devia nem ter urgência na asma, porque com o tratamento correto, os pacientes ficam livres de sintomas. É só seguir essas recomendações. São várias etapas, são 5 etapas, em inglês é cluster, aqui no Brasil são etapas, 1, 2, 3, 4, 5. Com a gravidade ascendente, quer dizer, quanto maior o número, pior a situação do paciente. Isso é visto pelos sintomas, basicamente, clinicamente, pelos sintomas, falta de ar, chiado, aperto no peito, tosse, que são os sintomas cardinais da asma. Vou repetir: falta de ar, chiado, tosse e aperto no peito, constricção torácica, que são os sintomas principais. Pode ser um isolado, pode ser, tem uma tosse variante da asma que só tem tosse. Tem vários tipos de asma, são os fenótipos e tem os endótipos. Eu não vou também me reportar isso, mas é preciso que se saiba quais são os fenótipos, que são fáceis de diagnosticar clinicamente nos casos das asmas mais graves, nas etapas 4 e 5, que depois, um outro dia, nós vamos conversar, porque não hoje já tem tratamento efetivo. E se o paciente for direcionado ao pneumologista, que tem essa condição de usar imunobiológico, por exemplo, a asma pode ser impedida de exacerbar e a qualidade de vida melhora muito. Mas tem algumas coisas, né? Na etapa 1, uma mudança, né, que de alguns anos para cá, é que a etapa 1 se admite o tratamento intermitente. Essa etapa é que o paciente tem eventualmente, raramente, um broncoespasmo com um chiado, mas muito leve, que antigamente, até 2019, quer dizer, agora, né, 6 anos, se usava, e o próprio Ginnemann recomendava o uso de um broncodilatador de ação rápida, que o mais que se usa é Aerolim, o nome é Salbutamol, SABA, né, a sigla, se necessário, isoladamente. Agora não, e é uma coisa que eu quero chamar: não aceite o Aerolim, o Salbutamol, isoladamente. Tem que estar sempre, porque é um processo inflamatório, tem que estar sempre com uso concomitante com corticoides. Tem na farmácia popular, de graça, gratuita. Tem o Salbutamol e tem a becometazona, que é o Plenil. Tem que usar sempre. Então, a Gina estabelece que nesse cluster, ou etapa 1, e até na 2, que é um pouquinho mais intensa e que precisa de um tratamento permanente com corticoide em baixa dose, só isoladamente. Agora, na etapa 1, 2, que são as etapas mais leves, o tratamento básico que o Gina recomenda e que nós não temos na prática é o formoterol, que é um beta-2 de longa, mas tem ação imediata, em 3 minutos. Formoterol. E associada à budesonida. Os produtos mais comuns é o Symbicort, que tem spray e tem em pó, e o Alenia, que tem em pó. Esses dois são os mais utilizados. E a Gina recomenda, na etapa 1 ou 2, usar como resgate. Isso na opção principal, mas lá no ambulatório, por exemplo, que eu trabalho no Banco 16, a gente não tem esses medicamentos, mas tem o SABA associado ao corticóide, que é o Clenil. Então, o Gina aceita a substituição nessa circunstância, não é o ideal, é uma alternativa, mas é a alternativa prática do dia a dia, a gente tem que fazer, e desde que possa passar, e eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter na farmácia popular essa associação, vamos ter, certamente, vai estar demorando, já através do formulário que o SUS admite, se
se dá esses medicamentos gratuitamente, mas tem que usar esse formulário, LMA. Só que tem um aspecto aqui na asma, diferente da DPOC. Na DPOC eles aceitam a espirometria com um determinado valor, abaixo de 0,70, o índice de fenol. Já na asma, quando está normal, e pode estar normal, porque que a Gina falou nesse novo conceito deste ano, 2025, é a variabilidade. Isso é que eu quero chamar a atenção. Tem horas que o paciente não tem nada. Vai fazer a espirometria, dá normal, pede o remédio, não consegue. Então, assim, eu acho que tem que estabelecer bem. Eu vou procurar fazer um adendo quando ele mandar o LMA, dizendo que a Gina global no mundo inteiro, são vários especialistas de asma que se reúnem todo ano, durante o ano todo, e às vezes tem esse documento tem umas publicações isoladas, né? Mas esse conceito de variabilidade é fundamental, porque o paciente pode estar muito bem, de repente tem uma crise, e na hora que ele está bem, ele tem a espirometria e o pico de fluxo, que a gente faz aqui, que a semana que vem eu vou mostrar, normal. Pede o remédio, não vem, e ele pode ter uma crise fácil. Eu tenho na minha vida uma tristeza muito grande, porque eu tinha uma colega, pneumologista, ela lutou muito, estudou na UF e fez pneumologia. Com todas as dificuldades, família pobre, afrodescendente, tinha todas as dificuldades inerentes, né, a uma situação social que não dava muitas condições. Ela fez medicina na UF, era uma brilhante aluna, e depois fez residência de pneumologia e vinha aqui para trabalhar comigo. Eu me lembro ela lá em casa, né, com a minha filha, pequenininha. Ela estava no Rio, foi a um supermercado, estava com a asma controlada, de repente teve uma crise violenta e faleceu antes de chegar no hospital. Então, isso me marcou. Por isso que eu acho que nós precisamos pensar na asma, tratar da asma de uma forma correta. Nós temos um arsenal terapêutico enorme hoje que possibilita colocar o paciente em situação normal, não ter crise, não ir ao hospital, não ir para o pronto-socorro, mas para isso tem que ser tratado. E eu quero lembrar aqui, terminando a nossa palestra de hoje, convidando-os para que na próxima semana assista o tratamento da asma na emergência, como se diagnosticar, principalmente os pacientes que estão em casa, né, e às vezes não têm acesso direto ao hospital imediatamente, eles podem se recuperar se fizer essa sequência que nós vamos passar. Mas algumas coisas que eu tenho que lembrar. A técnica de inalação. Sempre, todos os dispositivos, colocar o ar máximo para fora, uma expiração, tirar todo o ar do pulmão, usar o dispositivo, se é álcool, se é o spray, aí fazer uma sincronia. Quando sair a substância com spray ou com um pó, fazer uma inspiração profunda e prender 10 segundos. Quando precisar de outra aplicação, fazer 30 segundos depois, esperar 30 segundos e lavar a boca depois, no bronquidilatador isolado não precisa, mas com o corticóide precisa. Lembrar também, ir a 50%, hein? 50% de pacientes saem do pronto-socorro, dos pronto-socorros no Brasil inteiro, usando só o bronquidilatador de rápida ação, o Aerolim. Não pode. Tem que usar sempre com corticóide inalado. Por quê? Porque há aumento de efeitos colaterais, exacerbações mais frequentes, inclusive casos de morte. Então, não pode. Outra coisa também, a teofilina, a miofilina não tem mais indicação. A Gina não sugere mais o uso da teofilina, já usamos tanto a minofilina, a glicose com a minofilina para tirar aquilo. Isso acabou. E tem um beta-2 de curta ação,
que é o fenoterol, o nome comercial é Berotec, já saiu de circulação. Mas ainda tem algumas emergências que tem, não aceitam, porque a China também pede para não fazer. Não fazer. Essa maneira de tratar a asma mudou bastante na emergência, por isso que eu vou, na próxima sessão, mostrar o que pode ser feito e o que não deve ser feito, basicamente, para que o paciente fique bem. Asma grave e asma difícil controle, 4 e 5, que são as etapas piores, tem tratamento também. E eu fiz um cálculo aqui em Friburgo, de acordo com a prevalência da asma grave, 4% da asma, né? Eu cheguei a um número de 740 asma grave aqui em Friburgo. É 4% da população de asmática. A população asmática aí é 20 mil. Então, eu devo ter uns 20 pacientes tratando com imunobiológico. E os outros pacientes? Os colegas também devem ter alguns, mas tem muito paciente sem tratamento, indo ao pronto-socorro. Então, nós temos um ambulatório dentro de 16, tudo lá é gratuito, e se a pessoa tiver uma asma não controlada, procure a gente lá, porque existe tratamento inclusive se precisar de imunobiológico, através da justiça nós conseguimos, porque estão liberados pelo SUS 2 imunobiológicos que já têm acesso a toda a população. E tem nos planos de saúde os 5 imunobiológicos também estão liberados. Então, não aceite mais ficar indo para o pronto-socorro, vamos tratar da asma direitinho e na próxima semana, asma na emergência. No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abihamia.